Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor, e com amor seguias a mim, que sem amor tu vinhas. Ah, quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sob a cruz. Amor, que tudo me perdoas, amor, que até mesmo abençoas o réu de quem tu te afeiçoas, vencido, Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando a mim de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde Ó minha alma, adorai, ao Senhor cantai, de todo o coração. Com fervor dai louvor ao Senhor, pois santo seu nome é. O sol nos mostra um novo dia, a sua canção novamente entoa, e não importa o que houver ou que aconteça, adorarei enquanto a noite vem. Ó minha alma, adorai, ao Senhor cantai,
aproxime a tristeza. Canto alma teu louvor pra sempre. 10.000 razões para adorá-lo mais. Ó minha alma, adorai ao Senhor, cantai de todo o coração. Com fervor dai louvor ao Senhor, pois santo seu nome é. Ó minha alma, adorai ao Senhor, cantai de todo o coração. Com fervor dai louvor ao Senhor, pois santo seu nome é. Sim, louvarei o seu nome. Santo é o nome do Senhor. Com fervor dai louvor ao Senhor, pois santo seu nome é. Sim, louvarei o seu nome. Santo é o nome do Senhor. O que a igreja celebra na Páscoa? Israel celebrou a Páscoa na lembrança da libertação do Egito, que trazia à mente a expectativa do Salvador. Nós, a igreja, celebramos a Páscoa como confirmação do plano salvífico de Deus para o seu povo, que inclui os gentios. É certo que a igreja reconhece o acontecimento histórico para Israel que originou a celebração da Páscoa, assim também como reconhece que a Páscoa é uma celebração genuinamente israelita. A igreja reconhece, na dinâmica da revelação progressiva de Deus, que este acontecimento, além da aplicação naquele momento histórico, apontava para o futuro, na pessoa e obra do Messias, na pessoa e obra de Jesus Cristo. É isto que nos ensina vários textos bíblicos. Eu quero destacar alguns ensinamentos de um desses textos, Hebreus capítulo 9, versos de 11 a 28. Eu quero destacar aqui alguns versos trazendo à memória algumas afirmações do Senhor através do autor para a sua igreja. A primeira é que a igreja celebra a consumação do sacrifício de Cristo. Versos 11 até o 14 diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O autor aos Hebreus está lembrando a igreja do plano de Deus, de como Deus progressivamente manteve o seu povo olhando para a expectativa do Messias, lembrando-se da promessa do Salvador. E isto se deu através de várias coisas estabelecidas por Deus, dentre essas os sacrifícios. E ele está dizendo que se Deus, no seu tempo,
recebeu os sacrifícios feitos com o coração evidentemente voltado para o Senhor, recebeu os sacrifícios ou o sangue dos animais e os perdoou aquelas pessoas que sacrificavam mediante a expectativa, baseados naquilo que viria, no seu filho ou no sacrifício definitivo. Muito mais agora, no tempo presente do autor aos Hebreus, ele está dizendo muito mais agora. Ele o fará através do sangue de seu próprio filho. Porque o sacrifício de Cristo, ou o sangue de Cristo derramado, era a expectativa redentora. É sobre este sacrifício e sobre a pessoa de Cristo que todos os demais sacrifícios foram estabelecidos de forma pedagógica, a ensinar o povo, a mantê-los com os olhos no futuro, na expectativa do Messias. Então a igreja celebra a consumação do sacrifício, ou no sacrifício de Cristo, a consumação do plano de Deus, do plano salvífico de Deus. A igreja também celebra o sacrifício exclusivo de Jesus Cristo. O que nós lemos agora já destaca isto, mas veja os versos 25 a 28 do capítulo 9 de Hebreus. Diz assim: nem ainda para se oferecer a si mesmo, aliás, eu vou ler do 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Sacrifício suficiente. Sacrifício exclusivo. Não a repetição de vários sacrifícios, não feito por diversas vezes, mas uma única vez, pelo único Senhor, ou por aquele que se tornaria o único Senhor, cumprindo tudo o que fora planejado, pagando tudo o que fora executado no decorrer da história. É isso que as Escrituras nos ensinam, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Então a igreja celebra o sacrifício exclusivo de Jesus Cristo, assim como celebra a representatividade divina de Cristo. Nós já lemos no verso 24 e no final do texto lido, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Verdadeiro homem, podendo representar assim a raça humana, ou aqueles por quem veio morrer, verdadeiro Deus, suficiente para representar aqueles pelos quais morreu diante do Pai, mantendo um diálogo e um relacionamento infinito. Então a igreja celebra esta representatividade de Cristo. A igreja celebra o fim da velha aliança e o início da nova em Jesus Cristo, estabelecendo assim uma nova era em que a ação do Espírito Santo seria plena ao transformar o coração do salvo para uma vida de adoração ao Senhor, reconhecendo a graça de Deus e a sua sabedoria. É o que nos diz o texto de Hebreus 9, versos de 1 a 10. Eu vou ler
parte desse texto? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. E assim ele vai descrevendo o antigo tabernáculo. E aí no verso 6 diz: ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. E a partir do verso 11, então, ele desenvolve o sacrifício definitivo, exclusivo, suficiente na pessoa de Cristo. Ele diz no verso 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, em Cristo, a igreja celebra o fim da antiga aliança, que se voltava para o futuro, e contempla a nova aliança, a nova era, em que o Espírito Santo atua abundantemente, mediante a salvação promovida, estabelecida definitivamente por Jesus Cristo através de seu sacrifício. Então, resumidamente, Israel celebrava o livramento dado por Deus no período da escravidão no Egito, assim como celebrava o livramento que viria por meio do Messias, ou que veio por meio do Messias. Já a igreja celebra Jesus Cristo como consumador do plano perfeito de Deus para salvar e purificar um povo adorador, que inclui os gentios. Como afirma o autor aos Hebreus, a igreja recebeu o privilégio da consumação da revelação divina, especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Isto está em Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3, e também no capítulo 11, verso 39, até o verso 3 do capítulo 12. Eu quero ler o segundo texto citado, Hebreus 11, 39, e vou ler até o verso 3 do capítulo 12. Ora, depois de dar aquela lista reconhecida, citada como heróis da fé, o autor escreve dizendo: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas.
Então veja, neste sentido, nós celebramos o Senhor. Lembramos do fato ocorrido na história, da libertação do povo de Israel, e podemos testemunhar acerca disso, podemos nos alegrar com eles acerca desta realidade, entendendo que aquilo fazia parte do plano maior de Deus, não algo único, exclusivo lá na história, mas parte do plano de Deus na sequência da história. Mas celebramos também a lembrança da pessoa, da obra de Jesus Cristo, consumada no seu sacrifício na cruz e em sua ressurreição, vencendo a morte e completando o plano de Deus para salvar um povo e preparar um povo para si, um povo adorador. Então, nesse sentido, entendendo que nós celebramos a pessoa de Jesus Cristo, a Páscoa da Igreja é comemorada na celebração da ceia do Senhor, contemplando o plano de Deus na ação de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, e nós temos o costume de fazê-lo mensalmente, todas as vezes que o fazemos, esta é a nossa Páscoa. Esta é a lembrança da Igreja, da pessoa e da obra de seu Salvador. Então, o que temos feito com a excelência do que nos foi reservado por Deus? Percebe o que o autor aos Hebreus escreveu para os seus leitores na época da Igreja? Ele cita os heróis da fé, os personagens da história de Israel, pessoas incríveis, magníficas, e diz: olha, Deus reservou algo superior para nós, porque foi em nosso tempo que o Salvador, a expectativa do povo, da história do povo, veio e consumou o plano de Deus. Agora nós olhamos para a história consumada. Olhamos para o pagamento completo. Olhamos não para a expectativa do Messias, mas para o Messias, para o próprio Senhor. Então, o que temos feito com a excelência do que nos foi reservado por Deus? Como temos lidado com a revelação do Senhor? Como tem sido o nosso relacionamento com Jesus Cristo? Como temos aproveitado a libertação do pecado que a salvação nos concedeu? O que temos feito com tudo isso? Meu irmão, minha irmã, celebremos ao Senhor, não somente neste dia, mas também neste dia. Celebremos ao Senhor na lembrança desta data especial, mas especialmente em nosso dia a dia, por meio daquilo que vivemos, como vivemos e para quem vivemos. Porque é a pessoa de Jesus Cristo que consumou o plano de Deus para nos salvar. E nós devemos a Ele absolutamente tudo. Adore ao Senhor e adoremos ao Senhor como igreja. Na pétala de cada flor que se abre, eu leio que Deus é amor. O vento que ruge ou que sopra mansinho, repete insistente que Deus é amor. O sol quando é dia e a lua de noite nos contam que Deus é amor. É fácil notar que as obras de Deus estão todas repletas de amor. Quão
grande amor nosso Deus nos tem dado. Ele nos fez filhos seus, pois como alguém que vivia em pecado podia esperar essa graça de Deus. E foi tão intenso esse amor que o seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor e o caminho do céu nos mostrou. Quando eu ouço o cântico dos passarinhos, eu sinto que Deus é amor. A espuma das ondas que vão e que voltam insiste em lembrar-nos que Deus é amor. E foi tão intenso este amor que o seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor e o caminho do céu nos mostrou. E o caminho do céu nos mostrou. Amo a ti, Senhor Jesus, tu és a minha vida, tu dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Amo a ti, Senhor Jesus, tu és a minha vida, tu dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Vou te adorar ante o teu altar e afirmar tua importância para mim. Sem ti não posso viver. Ama-te, Senhor Jesus, tu és a minha vida, tu dominas sobre tudo, és Senhor e Rei. Vou te adorar ante o teu altar e afirmar tua importância para mim. Sem ti não posso viver. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome. Seja a glória, a grandeza, a vitória ao teu nome. Toda glória e domínio só a ti.
só a Jesus. Deus estando entre a multidão de toda tribo e nação, somos teus filhos, amados por ti, remidos por teu amor. Não há palavras para te agradecer, nem expressar todo o meu louvor. Levantarei minha voz com meu coração e todo meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor. Aleluia, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, toda língua, toda tribo